Olá, rapaziada, está no ar o Papo Solto desta semana. O entrevistado de hoje é o médico Dr. George Lins, urologista e apaixonado por Manaus. Bem-vindo ao Papo Solto, Dr. George Lins. Quero agradecer, muito obrigado, tio Adão, pelo convite. Para mim é uma honra e um prazer enorme poder participar do seu programa, o programa Papo Solto, e poder discorrer aí sobre vários temas, seja na saúde do homem, seja outros temas também relacionados ao nosso estado, à nossa grande Manaus. E mais uma vez, ratificar aqui os meus agradecimentos e a nossa parceria, que graças a Deus aí já vem de muito tempo e estamos juntos sempre. Isso aí. Olha, eu quero que o senhor transmita o meu abraço do Vicente, de toda a nossa equipe, para o deputado federal Átila Lins, que é seu tio, o seu pai Belão, os meus agradecimentos, o carinho que eles sempre tiveram comigo e que Deus esteja sempre ao lado dele, né? Doutor, o senhor como médico, né, que tem uma responsabilidade social muito grande, um especialista em operar através da robótica, né? Praticamente, talvez seja o único médico no estado do Amazonas que opera o robô Da Vinci de última geração, que pode ser feita essas operações em São Paulo, tanto no 9 de Julho, no Alberto Einstein e outros grandes. E a responsabilidade de fazer esse trabalho da urologia pelo interior do Amazonas? O senhor tem testado estas operações? O senhor tem testado essas suas ações pelo interior do Amazonas, do lado da urologia? Tio Adão, é muito minha honra ter sido o primeiro amazonense a obter a certificação em cirurgia robótica. Eu obtive essa certificação em 2019, para ser mais preciso, em março de 2019. E para mim tem sido um grande prazer poder oferecer isso, essa alternativa, essa, digamos assim, essa possibilidade de acesso cirúrgico através da plataforma robótica Da Vinci, né, nas suas gerações. Hoje nós temos disponíveis no Brasil a geração SI, a geração XI. E claro, a gente sabe que as vantagens da cirurgia robótica são inimagináveis. E graças a Deus hoje eu já não sou o único. Eu digo isso porque eu acredito e defendo muito a expansão da cirurgia robótica, não só no Brasil, e graças a Deus isso já vem acontecendo ao longo do tempo, mas em Manaus, quanto mais amigos, quanto mais colegas médicos se certificarem, melhor, porque os hospitais, né, sejam eles os privados e também os hospitais públicos, aí, assumindo a importância, a questão da Secretaria de Saúde, vão entender a importância de ter essa plataforma aqui no nosso estado. E ao longo desses anos, de 2019 para cá, eu venho realizando as cirurgias robóticas. Hoje, infelizmente, nós ainda não temos essa tecnologia aqui no nosso estado. Mesmo nos hospitais privados ainda não há disponibilidade dessa tecnologia. Então, os pacientes que eu tenho no consultório, eu levo para São Paulo para realizar os procedimentos lá. E claro, essa questão da plataforma robótica, ela já não está mais tão distante. Porque quando o senhor fala em relação ao interior do Amazonas, a gente está falando, na grande maioria das vezes, daqueles pacientes que precisam do SUS, né? Que necessitam do SUS. E o governador Wilson Lima já anunciou publicamente que trará o robô Da Vinci para cá, para o Amazonas, e vai disponibilizá-lo para que as cirurgias sejam feitas através dessa tecnologia no SUS, mais especificamente no Hospital Delfim Aziz, e eu estou como coordenador do programa robótico do estado do Amazonas, e se Deus quiser, em breve, acredito que este ano ainda, já está nas tratativas, eu acredito que este ano já nós teremos essa tecnologia disponível aqui para realizar a cirurgia no SUS, ou seja, o estado do Amazonas estará na vanguarda, porque aqui na região norte, somente o estado do Pará, a cidade de Belém, tem a tecnologia, mas é no hospital privado. Existem no Brasil hospitais que disponibilizam essa cirurgia para ser feita no SUS? Existem, mas lá para o sudeste, para o sul do país. Aqui na região norte, o Amazonas vai ser o primeiro. E se Deus quiser, teremos em breve essa tecnologia lá no Hospital Delfina. E se Deus quiser, vamos beneficiar muitos e muitos pacientes com essa tecnologia, com essa plataforma tecnológica. Doutor, e o interior do Amazonas? Como tem sido o trabalho do senhor, responsável pela urologia do SECOM, de sair de Manaus para atender pelo interior? Gostaria de saber o trabalho do senhor na área da urologia em cada cantinho desse estado do Amazonas que é tão longínquo.
Perfeito. A gente tem batalhado bastante para poder promover a interiorização da medicina como um todo, e em especial a urologia, que é a minha especialidade. Quando a gente fala de município, normalmente o município ele lida com a saúde, com a atenção básica, primária e média e pequena e média complexidade, né? Quando a gente pensa em alta complexidade, ou seja, os pacientes que têm diagnóstico firmado de câncer, eles têm que ser encaminhados para um centro de referência, que aqui no Amazonas é a Fundação SECOM. Mas o que é mais importante se tratando de interior e de atenção básica? Em que a atenção básica, ela prima, no caso, pela prevenção, né? Então, a gente está falando de políticas de rastreamento. Hoje, basicamente, na urologia, nós temos a política de rastreamento do câncer de próstata, que é o câncer mais comum no homem. Para se ter ideia, são estimados 65.840 casos novos no Brasil, sendo no Amazonas 480 casos. Então, é um câncer extremamente prevalente, é o câncer mais comum no homem, perdendo apenas por câncer de pele e não melanoma. Então, trabalhar essa política de rastreamento no interior é uma forma que você ajuda esse povo e evita que ele tenha que vir para Manaus para fazer essa consulta com o urologista aqui. Às vezes demora 6 meses, às vezes até 1 ano para conseguir, porque é regulado pelo CISREG, e a demanda é muito grande, porque a tendência é todo o interior vir para a capital, porque não tem esse especialista lá. Então, quando você promove a ida do especialista para a cidade, para o interior do Amazonas, você possibilita que aquele cidadão do sexo masculino, um homem de 45 anos para cima, ele consiga ter toda a avaliação urológica de rastreamento na perspectiva de se diagnosticar precocemente o câncer e assim tratar com intenção curativa. Então, essa é uma ideia fantástica. Eu já tive a oportunidade de estar em alguns municípios do interior do estado realizando ações para rastreamento do câncer de próstata, e graças a Deus a gente tem observado aí, tendo um feedback muito positivo de todas as secretarias de saúde em relação aos casos que já foram diagnosticados de câncer, de pacientes que já foram tratados precocemente, ou seja, na fase inicial da doença, e estão hoje curados. Então, para mim, é uma satisfação muito grande poder estar dando essa contribuição dentro da minha especialidade no interior do Amazonas. Que municípios são esses que o senhor já foi? Alto Solimões, são tantos municípios. Iranduba é fácil de ir, Careiro é fácil de ir. E agora eu quero ver um médico que saia daqui, disponibilize, largue a sua família por responsabilidade social, por respeito à profissão, por vontade de salvar vidas, vá lá para Tabatinga, lá para Tefé, para Carauari, para Borba. Eu sei que o senhor quer contar essa história todinha para mim, mas nós temos que ir a um pequeno intervalo comercial. A gente volta já já e o senhor vai dar continuidade de explicar os vários municípios que o senhor esteve presente. Então, rapaziada, perfeito, a gente volta já já. Na telinha do Amazonsat, Dr. George Lins, a cara e a voz da Amazônia. Notícias do Amazonas. Moradores da Zona Sul aproveitam um mutirão de cidadania. A programação na colônia Oliveira Machado contou com serviços gratuitos, como emissão de carteira de identidade, vacinação contra a Covid-19 e outros serviços de saúde. O governo vai abrir inscrições para o projeto Motociclista Legal em mais 9 municípios. Serão abertas vagas em Urucurituba, Maués, Boa Vista do Ramos, Alvarães, Uarini, Fonte Boa, Jutaí, Japurá e Maraã. 10 escolinhas de futebol serão implantadas em bairros de Manaus. A iniciativa do governo do Amazonas vai promover atividades esportivas para crianças e adolescentes em várias comunidades. Amazonas garante 1,3 bilhão de reais em fomento para a infraestrutura e agronegócio. Recursos asseguram crédito para empreendedores e vão fortalecer ainda mais a economia do estado. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Notícias do Amazonas. O governo do estado vai repassar 28 milhões de reais para investimentos em 6 municípios. Os recursos serão aplicados em infraestrutura, educação e cultura nas cidades de Codajás, Caapiranga, Alvarães, Tefé, Barreirinha e Atalaia do Norte. 13 escolas de Manacapuru recebem computadores do governo do Amazonas. Os computadores vão reforçar o ensino nas escolas e serão utilizados pelos alunos, professores e funcionários.
Unidades de saúde do Estado vão capacitar profissionais para a inclusão de Libras no atendimento. O treinamento visa proporcionar inclusão e atendimento diferenciado aos deficientes auditivos. Amazonas deve produzir 56 mil toneladas de grãos na temporada 2021-2022. É um crescimento significativo, de quase 1,5 mil toneladas na produção do estado em relação à temporada anterior. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. E aí, rapaziada, estamos de volta com o urologista, Dr. George Lins, que tem essa responsabilidade social como médico, como pessoa, de fazer esse trabalho em prol dos menos favorecidos de uma sociedade, ainda mais quando tem que galgar distâncias enormes. Então, eu quero ouvir do senhor por onde o senhor anda fazendo esse trabalho através do SECOM, através da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas. Por favor, é importante, doutor, que as pessoas saibam que o senhor circula por aí, porque eles nem imaginam que nós tenhamos um médico tão vantajoso para a saúde de todos no Amazonas. Tiadão, eu quero agradecer pelas palavras. Realmente, eu particularmente sigo a medicina como um ofício mesmo, uma missão. Para mim é um prazer enorme, não há preço que pague você ver o olhar, a gratidão no olhar daquelas pessoas que mais necessitam, em especial o povo do interior, que é um povo que eu tenho um carinho especial. Mas, graças a Deus, de 2019 para cá, eu tenho tido muitas oportunidades de trabalhar no interior. Já fui para muitos municípios, não só realizando ações urológicas especificamente, mas também realizando jornadas cirúrgicas, operando seja cirurgia geral, seja cirurgias da minha especialidade, levando colegas para fazer a parte ginecológica. E graças a Deus já percorri município de Borba, Novo Aripuanã, Carauari, Santa Isabel do Rio Negro, Manicoré. Enfim, fui agora recentemente a Benjamin Constant, já tive a oportunidade de trabalhar em Tabatinga também. São tantos municípios que eu tive a oportunidade de ir para fazer uma série de ações. Codajás, enfim, tantos municípios. Quari também, fui recentemente em Quari. E para mim é um prazer. Realmente a gente vê a importância que uma ação como essa tem na vida dessas pessoas. O senhor imagina um cidadão que está lá no município de Santa Isabel do Rio Negro, ele tem um problema de vesícula, ele tem pedra na vesícula, ele precisa fazer uma cirurgia de pedra na vesícula. E ele tem que se deslocar de Santa Isabel do Rio Negro, que está lá no noroeste, né, do estado do Amazonas, tem que se deslocar para Manaus, chegar aqui, ficar na casa de apoio. Acaba sendo oneroso para a prefeitura, porque a prefeitura precisa dar uma ajuda de custo para essas pessoas. E quando não tem, fica de favor na casa de terceiros. E aí fica no CISREG, naquele limbo. Né? Ou seja, 6 meses para conseguir uma consulta, às vezes para fazer uma cirurgia de vesícula demora 1 ano, 2 anos. Eu já vi casos de pacientes que estavam aguardando há 5 anos, aguardando a realização da cirurgia. E quando você vai para o município, faz uma ação como essa, o paciente vai estar lá na sua cidade de origem, no conforto do lar, na companhia dos seus familiares, e isso não tem preço. Eles ficam extremamente agradecidos. E como médico, eu realmente me sinto muito feliz e muito satisfeito, porque eu sei que eu estou fazendo a diferença na vida dessas pessoas. E é essa a nossa missão, essa missão que a gente está fazendo, desempenhando aí ao longo de todos esses anos, em prol do povo interiorano, do nosso estado, do querido estado do Amazonas. Eu tenho uma curiosidade, ou melhor, é muito importante que as pessoas conheçam o senhor também. Na família, o senhor tem outro médico da família, né? Porque às vezes a gente nem imagina que o Belão é pai de doutores, de médicos, né? Quantos médicos tem na família e como é que é essa relação? Quer dizer, eu acabei de descobrir que o senhor é um cirurgião geral, né? Eu tive também o privilégio de ser operado por senhor de próstata, né? De câncer lá em São Paulo. Quero agradecer toda a equipe que participou com o senhor o ano passado. Este ano eu fiz os meus exames, o senhor adorou os meus resultados com PSA 0, como a gente tinha buscado esses números. Quem mais na família do senhor está na área de medicina? A esposa também está na área de medicina? Não, a esposa não. A esposa é nutricionista, mas naturalmente é da área da saúde. E é engraçado falar disso, Tiadão, porque as gerações antes da minha, né, os meus irmãos mais velhos, os primos, a gente observava assim uma tendência
de todos enveredarem para o ramo do direito, né? O meu pai é advogado, a minha mãe é advogada, e depois foi mudando aos poucos. Nós tínhamos um tio que era médico, o meu tio Zelim, já falecido, e que foi um grande médico, uma pessoa muito de notório saber, um grande homem público, foi deputado federal, mas só tinha ele na família. Depois de muitos anos, já nas gerações antes da minha, e agora eu comecei com a questão da medicina, e depois de mim eu tenho 2 irmãos que são médicos também, são cirurgiões gerais e cirurgiões do aparelho digestivo, e depois tem outros primos, enfim, a medicina realmente começou a ser mais presente dentro da nossa família. E curiosamente, como o senhor falou, na questão da cirurgia, de eu ser cirurgião geral, que o senhor não sabia, para fazer urologia precisa ser cirurgião geral. Então, para a gente fazer residência em urologia, precisa fazer 2 anos de cirurgia geral para depois fazer a prova para residência de urologia. Então, eu sou, sim, com muita honra, cirurgião geral. Eu atuo muito no interior como cirurgião geral. E, claro, aqui em Manaus eu atuo somente como urologista. Mas para mim é um prazer poder contar com a ajuda dos meus irmãos, que são grandes parceiros, grandes amigos, companheiros de jornada, atuando no interior do estado do Amazonas e fazendo essas benfeitorias que, graças a Deus, a gente tem feito ao longo de muitos anos. Mas é difícil vocês se encontrarem, né? Porque um está aqui, o outro está para lá, e então é complicado, porque até a carga de trabalho também é muito grande, né, doutor George? É muito grande a carga de trabalho. Muitas vezes, pouco tempo se tem até para a família, penso eu. Com certeza. A nossa jornada de trabalho ela é muito dura, né? A gente trabalha assim, incessantemente. A atividade médica ela exige muito da gente, porque em determinadas situações, não existe hora para o médico, né? Nós sempre fomos acostumados e doutrinados, desde a época da faculdade, que para nós, domingo, sábado, a gente não difere sábado, domingo de segunda, de terça, de quarta, de quinta. Então, a gente trabalha sábado, trabalha domingo, a gente opera, precisa passar visita nos pacientes, às vezes tem situações de urgência que a gente precisa estar atendendo. Então, eles atuam muito aqui na parte da especialidade deles. Mas no interior a gente sempre está junto, a gente sempre viaja junto e faz as ações juntos. Isso aí. Olha, doutor, o senhor está vendo que o papo é mais do que solto, é veloz, né? Nós vamos mais um intervalo comercial e no próximo bloco eu quero tocar um assunto um pouco diferente, porque as pessoas devem estar adorando conhecê-lo e vai ver o quanto de amor o senhor tem para dar para esse estado do Amazonas, juntamente com seu pai, com a sua família. Ou melhor, vocês vêm fazendo isso anos e anos. Amazonsat, a cara e a voz da Amazônia. Notícias do Amazonas. Moradores da Zona Sul aproveitam um mutirão de cidadania. A programação na colônia Oliveira Machado contou com serviços gratuitos, como emissão de carteira de identidade, vacinação contra a Covid-19 e outros serviços de saúde. O governo vai abrir inscrições para o projeto Motociclista Legal em mais 9 municípios. Serão abertas vagas em Urucurituba, Maués, Boa Vista do Ramos, Alvarães, Guarini, Fonte Boa, Jutaí, Japurá e Maraã. 10 escolinhas de futebol serão implantadas em bairros de Manaus. A iniciativa do governo do Amazonas vai promover atividades esportivas para crianças e adolescentes em várias comunidades. Amazonas garante 1,3 bilhão de reais em fomento para a infraestrutura e agronegócio. Recursos asseguram crédito para empreendedores e vão fortalecer ainda mais a economia do estado. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Notícias do Amazonas. O governo do estado vai repassar 28 milhões de reais para investimentos em 6 municípios. Os recursos serão aplicados em infraestrutura, educação e cultura nas cidades de Codajás, Caapiranga, Alvarães, Tefé, Barreirinha e Atalaia do Norte. 13 escolas de Manacapuru recebem computadores do governo do Amazonas. Os computadores vão reforçar o ensino nas escolas e serão utilizados pelos alunos, professores e funcionários.
Unidades de saúde do Estado vão capacitar profissionais para a inclusão de Libras no atendimento. O treinamento visa proporcionar inclusão e atendimento diferenciado aos deficientes auditivos. Amazonas deve produzir 56 mil toneladas de grãos na temporada 2021-2022. É um crescimento significativo, de quase 1,5 mil toneladas na produção do estado em relação à temporada anterior. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Olá, rapaziada, estamos de volta com o Papo Solto. Desta semana, o entrevistado, o Dr. George Lins, falando da saúde no estado do Amazonas. Agora, a gente vai para um lado bem mais descontraído, porque Papo Solto não tem limite para a gente conversar do que quer, do que pensa. Rola nos bastidores que o seu pai, o nosso deputado estadual Belão, vai se aposentar. E que existe probabilidade do senhor, né, que já teve uma experiência política quando veio como vice-prefeito da capital, né, sair como pré-candidato. Agora, neste momento, o senhor é um pré-candidato a deputado estadual pelo estado do Amazonas, possivelmente dando sequência ao excelente trabalho do teu pai e também do seu tio. Somando os dois, é possível que nós tenhamos mais de 50 anos de trabalho prestado para o estado do Amazonas e a capital do Amazonas. Estou pensando bem? Isso é verdade? Pois é, Tiadão, é verdade, e para mim falar é sempre um prazer enorme falar desses dois grandes homens públicos, meu pai, deputado estadual Belarmindo Lins, meu tio, deputado federal Átila Lins, dois grandes homens públicos que vêm realizando um trabalho profícuo aí, em especial em benefício do povo interiorano. Meu pai ao longo de 32 anos vai completar, meu tio ao longo de 44 anos, e esses, há umas 2 semanas, uma semana atrás, o meu pai anunciou, nós resolvemos anunciar publicamente a nossa pré-candidatura, minha pré-candidatura a deputado estadual, para o meu pai entender que o momento dele, o ciclo dele, agora nos seus 76 anos, né, chegou realmente no momento em que ele precisa passar o bastão, né? Ele entende que ele está, graças a Deus, com saúde mental, com vigor, para poder continuar. Ele poderia perfeitamente ir para uma candidatura visando a reeleição dele, mas ele entendeu que o momento é o momento de parar, de pendurar as chuteiras e de poder passar, de poder me colocar, me introduzir na política e assim seguir e continuar o seu legado político. Como eu falei, é um legado político que traz uma responsabilidade muito grande para mim, que estou aí como pretenso candidato, né, pretenso deputado estadual. E eu estou muito feliz, muito feliz. Tive a experiência em 2020 de ser candidato a vice-prefeito na chapa com o Ricardo Nicolau aqui na cidade de Manaus. E óbvio, a gente vai adquirindo experiência. A eleição foi aqui em Manaus, a campanha, então eu procurei conhecer bastante a realidade do povo daqui de Manaus e entender um pouco como é que é essa dinâmica. E eu sempre tive esse cuidado. Eu acho que a política ela requer muita responsabilidade por parte daqueles que se colocam à disposição da sociedade para ocuparem cargos eletivos. E eu sempre me preocupei em primeiro galgar meu espaço como médico. Hoje, com 39 anos, vou fazer 40 anos agora no final do ano, eu me sinto preparado, estou convicto de que o momento é esse. E graças a Deus coincidiu com a decisão do meu pai de parar e de poder me dar a oportunidade de disputar a eleição. Então eu estou muito feliz, muito satisfeito. E eu entendo, tio Adão, que humildemente e até modéstia à parte, eu represento uma renovação responsável, uma renovação que se capacitou primeiramente como médico, né? Eu tive esse cuidado, mesmo antes, né, com menos idade, eu sempre fui estimulado a entrar mais cedo na política, mas sempre relutei por entender que eu precisava primeiro galgar meu espaço como médico, chegar onde eu queria, e graças a Deus eu cheguei. E hoje sim, me sinto preparado para poder enveredar na política, que é uma grande paixão para mim,
também, porque como médico eu ajudo e faço muito pelas pessoas, mas como político eu vou poder transpor barreiras que como médico eu não consigo transpor, e assim eu vou ter possibilidade de ajudar mais pessoas. Então isso realmente me entusiasma e me deixa fascinado, porque a política ela tem essa coisa. A política nos permite transformar positivamente a vida das pessoas, mudar a realidade delas, mesmo que seja pouco, mas o mesmo pouco que você faz, você é capaz de impactar positivamente na vida daquelas pessoas que precisam dos políticos, que precisam do poder público para ter alguma qualidade de vida. Então eu fico muito animado, eu acho que eu represento uma renovação, como eu disse, responsável, preparada e com a humildade necessária para poder conduzir aí as suas ações em prol daqueles mais necessitados. E aqui eu falo mais uma vez, em especial ao povo interiorano, que é um povo que eu tenho um carinho especial. Primeiro porque meu pai é funtiboense, né? Então aqui eu posso dizer que nessas veias corre sangue interiorano. E também como cidadão que trabalha no interior, que entende a realidade do interior, que sabe que é difícil. Então para mim, com certeza o interior está aqui no lado esquerdo do peito. E a ideia é essa, poder promover essa renovação, uma renovação capacitada, com conhecimento, e assim ajudar o povo do Amazonas. Qual é a tendência do senhor e do partido, que o senhor é presidente do partido? O partido vai marchar com o governador? Isso. Atualmente eu estou no Progressistas, né? Eu sou o presidente do Diretório Municipal em Manaus, e sim, o nosso partido está alinhado com o governador Wilson Lima, que, como o senhor falou, tem feito um bom trabalho. A gente vê realmente as impressões digitais dele no interior, para onde vamos. É um governador que tem tido um carinho muito grande, tem atentado para essas questões das necessidades que o povo interiorano tem passando, muitas ações, seja na saúde, seja na obra. Nós temos aí várias UTIs que vão estar sendo inauguradas ainda este ano. Eu citei, por exemplo, a questão da cirurgia robótica, que pela primeira vez aqui na região norte um governador vai trazer e disponibilizar isso no SUS. Então a gente vê que realmente é um governador que tem compromisso. É um jovem que entrou na política e tem feito sim um belo trabalho, ajudando, anunciou um pacote de obras aí, seja para a capital, seja para o interior, de mais de R$1 bilhão, e com certeza os prefeitos aí agradecem. A gente vê realmente que o governador tem feito um excelente trabalho, e sim, nós vamos caminhar com ele sim, para ele poder dar continuidade a esse trabalho em prol dos amazonenses. Estamos juntos com o Wilson Lima. É isso aí. Doutor, infelizmente, este é o nosso papo solto. Não sei se o senhor esperava que seria tão solto assim. E muito obrigado pela entrevista. A galera aqui que me curte através do AmazonSat tem o privilégio de ver aí o seu Instagram, que está aí na telinha. Um abraço no seu pai, o meu querido Belão, bem apertado. Quanta gratidão eu tenho por ele, o seu tio, deputado Átila Lins. Estou convidando ele aqui, neste momento, para vir aqui dar uma entrevista e contar a história dele, porque poucas vezes ele é entrevistado aqui nos programas de televisão. Ele não gosta muito disso, não. Ele tá lá no interior. O negócio dele é interior Brasília, Brasília interior. Então, obrigado pela entrevista e pode despedir. Vamos lá. Tiadão, eu que quero agradecer aqui a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui no seu programa, no programa Papo Solto. Foi uma conversa descontraída, muito tranquila. O senhor é um jornalista que sempre deixa a gente muito à vontade. O senhor que foi meu paciente, gosto muito do senhor, assim, pessoalmente falando. E com relação ao convite aos dois deputados, obviamente vou transmitir, eu tenho certeza que eles terão um prazer enorme em participar, porque, como eu disse, esse Papo Solto foi muito bom. Eu acho que é importante a gente levar isso para a população, mostrar um pouco quem é o Dr. George, e eu agradeço ao senhor pela essa oportunidade, porque nesse processo é importante que as pessoas conheçam o Dr. George um pouco. E é isso, muito obrigado, um abraço para todos aí, abraço para o Vicente, e fiquem com Deus. E claro, um abraço para todos os amazonenses que estão nos acompanhando aí. Dr. George Lins, a cara e a voz da Amazônia.